capítulo 22. Amém. Então já vamos à leitura da palavra de Deus. É uma passagem já bem conhecida. Diz assim a palavra de Deus: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 5, e já vamos finalizando por aqui. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Já nós vemos interessante aqui, irmãos, que tanto os pobres quanto os ricos, tanto os reis como as pessoas que na verdade às vezes não têm nada, todos dependem de uma palavra de Deus para sobreviver. Todos precisam de uma resposta de Deus. E nós vemos aqui, irmãos amados, a Bíblia nos diz, olha, uma das coisas aqui que me chamou muita atenção. Quando às vezes as coisas estão muito quietas, nós temos que ter cuidado, porque o diabo está preparando alguma coisa contra nós. Nós vemos aqui um reino aqui sem guerra por 3 anos. E o rei até admirou e disse: já tem 3 anos que nós não fazemos guerra com ninguém. E precisamos arrumar alguma coisa, uma encrenca, melhor dizendo. E precisamos arrumar uma situação para complicar mais. E aí, meus irmãos, lá estão eles, de repente, o rei Josafá, que era o rei de Judá, disse assim: eu vou fazer uma visita, já que não está tendo guerra, não tem nada para fazer. Vou me aliar ao rei de Israel. Vou lá dar uma passeada, ver como é que ele está. Só que o rei de Israel, pensa num homem que não tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Era um homem, meus irmãos, que parecia ser servo de Deus, mas na realidade não era. E aí Josafá chega ali, comes e bebes, aquela coisa toda. E o rei de Israel joga uma indireta para o seu povo que ali está, mas lógico, pensando em se aliar com Josafá. E ele disse: olha, nós temos uma terra que nós não conquistamos ainda, e precisamos conquistar essa terra. E essa terra faz parte do povo da Síria, e essa terra já é nossa por herança. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tomar ela. Irás tu conosco, Josafá? Irmãos, nós temos que ter esse cuidado, amados, porque pensa num camarada sábio, inteligente, esse homem, esse rei de Israel. Era um homem, meus irmãos, que procurava ganhar as pessoas com sutileza, com esperteza. E aí, depois de ele ter, meus irmãos, comido, bebido, com certeza dado presente para Josafá, aí então ele lança essa pergunta: irás tu conosco, Josafá? Numa situação como essa, o que é que Josafá deveria falar? Não vou contigo não. Com certeza ele já estava conquistado pelos presentes. Então ele disse: lógico que irei contigo. O meu povo será como o teu povo, nossos cavalos estarão juntos para a batalha. Amém, irmãos? Amém. Só que Josafá deixou algo importante aqui para a nossa meditação. Ele disse: nós precisamos tomar uma decisão importante na nossa vida. É uma decisão importantíssima, que nós vamos fazer guerra contra uma outra nação. Mas eu quero que você entenda uma coisa, rei de Israel. Procure saber de Deus a sua opinião com respeito a essa situação. Será que nós temos agido como Josafá, irmãos? Nos momentos que nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida? Talvez nós só oramos a Deus ou colocamos diante de Deus aquelas situações que é muito grande, que é dificílima de nós enfrentar. Mas o inimigo, irmão, ele tem conseguido destruir muita gente, não é nas coisas grandes, é nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Olha, por exemplo, se nós não tivermos, irmãos, a proteção de Deus. Nós temos um grupinho de crianças ali agora louvando ao Senhor, brincando ali.
Se Deus não tiver com a mão estendida, uma discussãozinha de criança ali dentro, pode, meus irmãos, chegar a destruir toda a igreja, porque envolverá toda a igreja. Exemplo, vai com o irmão, uma criança ali dá uma mordida na outra, uma brinca, puxa o cabelo da outra, que isso é normal entre crianças. Aí a mãe, às vezes sem a visão espiritual, já chega, já quer saber, já dá um tapa na criança que agrediu sua filha, aí a outra já vem pior do que ela, aí o negócio começa a estreitar, daqui a pouco, irmão, se Deus não pôr a mão, toda a igreja se envolve, aí chega a polícia, e aí acaba até vedando as portas, enfim, pode acontecer um desastre terrível numa pequena briga de criança. Quem está me entendendo? Amém. Igual outro dia eu estava ouvindo uma reportagem, uma criança brincando uma com a outra, e daqui a pouco lá, como sempre as crianças fazem, uma deu uma mordida na outra. Aí a mulher, a mãe, veio e brigou com aquela criança, ou bateu, não sei. Daqui a pouco a mãe da outra já veio, já contratou um bandido e já tirou a vida de uma mãe de família por causa de uma pequena coisa que poderia ser resolvida. Eu estou falando não é só nesse sentido, irmãos. O adversário tem sido esperto, irmãos. Infelizmente ele tem conseguido, em mínimos detalhes, muitas das vezes adentrar na nossa vida, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e às vezes nós não estamos percebendo. Não sei se vocês já ouviram, eu já contei aqui algumas vezes, de um certo homem, pastor de uma igreja, que o diabo disse assim, deixa eu entrar aí um pouquinho para ver como é que está aí dentro. E o pastor ali disse, não, está repreendido Satanás. E o demônio, como ele, uma das virtudes que o demônio tem é a insistência, irmãos. Ele vai, cai, levanta e volta de novo. Ele é derrotado aqui, ele vai e volta para vir com mais força ainda. É por isso que nós não podemos parar por tempo nenhum de buscar a presença de Deus. Aí o diabo foi e voltou de novo e disse, deixa eu colocar aí meu pé aí dentro, já que eu não posso entrar, pelo menos no pé. Aí o pastor sai, está repreendido em nome de Jesus. Aí por fim o demônio disse assim, então deixa eu colocar só a ponta do nariz. Aí o pastor pensou, só a ponta do nariz, não tem nada não. E aí onde está o problema? Aí autorizou, porque o diabo só entra quando se dá autoridade para ele entrar. Amém, irmãos? Amém. Aí o pastor pensou, ponta do nariz não tem nada a ver. O que tem? Então disse, pode entrar então, só a ponta do nariz. Aí a porta estava aqui, normalmente o demônio deveria fazer assim, né, irmãos? Não sei como é que é o nariz do demônio, mas deve ser feio para danar. Mas o que é que ele fez? Ele virou de costa e vai entrando, ó. Aí o pastor, não, mas não é a ponta do nariz, então, a ponta ainda está lá na frente. Mas quando ele foi dar conta mesmo, ele já estava com o corpo todo dentro da igreja. Aí começa a contenda, fofoca, mentira, ciúmes, e é tanta coisa terrível, e a tendência é só cair e ser destruído. Quem está me entendendo? Amém. Aqui nós aprendemos com Josafá, antes de tomar qualquer decisão, procura saber qual é a vontade de Deus com respeito a isso. Para você não entrar numa situação difícil e acabar tendo prejuízos grandes, não só a você, como a todos aqueles que estão à sua volta. Aí o que é que o rei de Israel diz? Então, isso aí é fácil. Resposta de Deus a gente tem conforme o que a gente quiser. Porque esse rei de Israel, ele já tinha comprado mais ou menos 400 profetas. E aí ele mandou convocar, chama todos os profetas. Saiu profeta de tudo quanto é lugar. E o rei, meus irmãos, disse assim, olha, profetas, atenção, nós queremos ir para uma guerra. Nós vamos para a guerra. Ele não disse que queria, não estava em dúvida, não mostrou dúvida para aqueles falsos profetas. Ele disse, nós iremos batalhar contra os inimigos. Qual é a resposta de Deus, vocês sendo profetas? E um começou, pode ir, meu rei. Essa é a sua vontade, rei? Lógico que é. Então pode ir, meu rei, porque Deus vai ser contigo. E aí começou aquelas bajulações que a gente sempre ouve também no dia a dia, está entendendo ou não? Dos falsos profetas que estão em tudo quanto é lugar. Aqueles que deixam ser vendido, eles eram falsos antes? Não, eram verdadeiros, mas deixaram ser vendido por um presente, por um convite, por uma coisa e outra. Às vezes alguém deu um dinheiro para ele, ou deu um carro, uma casa, sei lá o que deu. Irmãos, uma coisa nós temos que entender: jamais devemos deixar
a nossa comunhão com Deus ser vendida por nada desta vida. Não há nada que nos interessa, não há nada tão importante para nós que a nossa comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela é descoberta nesses momentos aqui, nos momentos difíceis da vida. Eu estava vendo um vídeo de um policial expulsando o demônio, e o demônio saiu, ficou mais ou menos 10 minutos, e o demônio não saía. E eu vi ali naquela filmagem alguém dizendo: chama um pastor para vir orar, chama um pastor para expulsar. Nessas horas se lembram de pastor, se lembram de homem e de mulher de Deus. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? É nessa hora em que os verdadeiros se manifestam. É nesta hora em que se descobre quem é quem na presença de Deus. Está entendendo ou não? Com certeza, irmãos, não era qualquer pastor que iria encarar aquela legião de demônio ali desafiando tanta gente. Não era qualquer um. Com certeza aqueles que não tinham consagrado, eles diziam: irmão, ô meu amado, não dá para ir porque eu não consagrei ainda. Irmão, por que não consagrou? Porque não teve tempo? Ou porque não tem compromisso com Deus? Porque tem gente que quer fazer aliança com Deus no momento mais difícil da sua vida. E amado, nós temos que ter compromisso com Deus todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o que acontece aqui? Josafá diz: eu vou, mas depois que ouvi uma palavra de Deus. Aí chegou mais ou menos 400, parece um coral. Pode ir, meu Senhor, que Deus será contigo. Mas quem conhece a voz de Deus, não deixa ser enganado, meus irmãos, com qualquer palavra. Mesmo que sejam elas bonitas aos nossos ouvidos. Está entendendo ou não? Amém. É importante, irmão, quando nós temos essa comunhão com Deus, que a gente não engole qualquer coisa. A gente já sabe: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Peraí, o negócio é o seguinte, porque isso aí não está certo. E só quem detectou o erro foi Josafá, porque Josafá ainda tinha compromisso com Deus. Mas os outros se alegravam, dizendo: está vendo, olha aí, ó, por isso que é bom pagar e comprar profeta para o nosso lado. Irmão, nunca faça isso. Nunca queira comprar um profeta. Deixa Deus falar o que é preciso falar. Porque Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos cada dia ouvir na sua presença. Amém ou não? Amém. E o que acontece agora? Os profetas lá profetizando, e Josafá disse assim no versículo 7: não há aqui ainda um outro profeta do Senhor para nós consultar? Ué, mas esses 400 não eram de Deus, não? O rei disse assim: mas esses aqui são de Deus, Josafá. Josafá, ele entendeu. Ele disse assim: olha, não tem um profeta do Senhor, porque eu estou vendo que esses profetas são teus e não de Deus. Está entendendo ou não, irmãos? Aí, meus irmãos, o rei disse assim: mas Josafá, o que está acontecendo? Esses homens são de Deus. Esses homens eu pago até salário para eles estarem do meu lado, para consagrar, para buscar. Josafá diz assim: não leva mal não, mas eu não senti nada de Deus nessa palavra. Eu não senti nada de Deus nessas profecias. Eu não tive uma certeza, porque quando Deus fala, irmãos, é diferente da voz do homem, da voz de Satanás, porque a voz de Deus é inconfundível no coração daquele que tem temor a Ele e a sua palavra. Mas quando não se tem Deus, qualquer coisa tá bom demais. É ou não é? O que vem é de Deus, tudo é de Deus, pode vir que é de Deus. E nem sempre é de Deus. Nem sempre é de Deus. Na realidade, os homens e mulheres de Deus não estão no palácio. Os homens e mulheres de Deus estão num lugar distante do sofrimento, na labuta da vida, nas tarefas do dia a dia. Você vê homem e mulher muito à vontade, que o mundão abraça, sai fora, que não tem nada de Deus nessas pessoas. Ah, mas tem aparência, pastor, olha lá, até a aparência, eu acho que vou ter que queimar meus olhos se eu olhar para o olho dele. Queima nada, pode olhar. Faraó também pensava a mesma coisa. Faraó dizia: eu sou Deus Sol, ninguém olha para mim, senão vocês morrem queimados. Não morre nada, meus irmãos. É pessoas que às vezes se auto-titulam a uma santidade, a um grau de que não existe. Está entendendo ou não? Porque tem gente que já chega impactando. Existem lugares, graças a Deus que aqui não, porque se tiver Deus vai cortando e queimando. Mas tem muitos lugares por aí, meu irmão, que tem pessoas que já começam a fazer até os seus discípulozinhos, sabia disso? Já faz os seus discípulos. Então se o chefão dá glória a Deus, aí todo mundo dá glória a Deus. Aí se ele fica calado,
ninguém também glorifica, porque o chefe do nosso chefe não glorificou. Está entendendo ou não? Esse tipo de pessoas, eles conseguem manipular as pessoas e fazer as pessoas tentar ser como eles. Serem os seus discípulos, transmitir palavras sem vontade de Deus. Irmãos, isso causa um problema terrível. Mas eu dou glória a Deus, porque onde houver homem e mulher de Deus, Satanás não permanece fazendo o que quer. Aleluia. E aí Josafá, irmãos, esperou uma resposta. E o rei disse assim: tenho mais um, mas esse não está aqui no meio dos 400. Esse aqui, na verdade, ele é contra mim. Olha o versículo 8 que ele diz: então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu odeio esse homem, eu não gosto dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Será que nós somos como profeta, como esse rei de Israel aqui, irmãos? Que gostamos só dos profetas que profetizam coisas boas para nós? Olha o que ele está falando. Tem um aí, mas eu não gosto dele, porque ele nunca profetiza coisa boa para mim. O camarada quer andar torto, desconcertado e quer ouvir coisas boas. Olha, irmão, que coisa terrível. Quem está entendendo? Quer estar numa vida desarrumada, desajeitada, e quer toda hora ouvir: Deus é contigo, olha, receba aí essa bênção que vem da parte de Deus para a tua vida. E quer essa bênção. Principalmente, meus irmãos, em ambientes pentecostais, onde tem aqueles que é muito afoito e já começa a profetizar. Tá igual um camarada que uma vez eu vi, não sei qual era a ideia dele, mas eu acho que a intenção dele era tipo assim: vou revelar hoje a igreja toda. Aí começou a chamar: você, vem pra cá, você, vem pra cá. Aí por fim não sobrou ninguém, sobrou só eu. Passou também: vem pra cá. Revelou a igreja toda. Qual foi a revelação? Sei lá, eu não sei. Só chamou, apontou e disse para frente. E tem gente que vai assim: ai meu Deus, oh glória a Deus, recebi a bênção. Essa bênção não tem nome, não, irmãos? Essa bênção não tem identidade, não? Que bênção é essa? Você, irmã Lília, vem para cá. Mas para quê? Não, estou só dando um exemplo. Para quê, irmão? Se Deus não tem nada para falar. O problema é que tem gente, meus irmãos, querendo usar Deus e não querendo ser usado por Deus. Quem está me entendendo? Está igual aquele tipo de pessoas que às vezes, olha, irmãos, comigo quando eu oro cai todo mundo endemoniado. Aí tem dia que Deus não quer fazer nada disso, meus irmãos. Mas o camarada quer que aconteça. Aí tem uns que pegam na cabeça da pessoa e vai cair. Segura que vai cair, cai nada, e a pessoa lutando ali, a pessoa vai andando para trás, a pessoa em cima, até a pessoa tropicar e cair. Tô falando que vai cair? Tem que cair, porque eu sou poderoso. Quem está me entendendo? E a pessoa às vezes cai por... Ainda fica assim de olho aberto, dando uma olhada no movimento e dizer: o que está acontecendo? Oh, meu Pai do céu. Irmãos, nunca queira usar Deus, deixa Deus te usar. É diferente quando a gente quer usar Deus, não dá certo. Agora, quando Ele nos usa, aí o negócio é tremendo. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Eu deixarei de ser homem de Deus se Deus não curar hoje, não revelar hoje, não abençoar ninguém hoje? Não. Deus deixará de ser Deus porque Ele não fez nada no meio do seu povo hoje? Não, irmãos. Nós temos que conscientizar nisso. Aí o que acontece? O rei disse assim: então manda chamar esse homem. Talvez ele não te agrada, mas ele vai me agradar a mim. E aí lá foi, meus irmãos, um mensageiro. Presta atenção. Cuidado com esses mensageiros do cão, irmãos. Cuidado. O rei de Israel disse assim: vai lá chamar o Micaías. E aí, enquanto eles foram, os outros profetas ficaram lá. E saiu um, pensa num camarada exaltadinho, que só Deus na causa. Ele pegou um chifre assim, mão de boi, sei lá de que era, e feriu a terra. Chegou assim no meio do dois reis lá, e tanto de gente profeta, só gente importante. Cabra fica exibido, né, irmãos? Aí pegou assim um chifre assim de boi e feriu na terra. Assim diz o Senhor: assim como eu firo essa terra, assim tu ferirás os teus inimigos.
Tá vendo? É igual aconteceu aqui, é o que aconteceu lá. Ninguém deu nenhum glória a Deus. Porque profecia falsa, irmãos, não move ninguém. Quem está me entendendo? Olha o profeta, ele está lá. E aí, meus irmãos, ele fere lá com aquela cara de profeta. E ferindo a terra e dizendo: assim ferirás os teus inimigos, ó meu rei, Deus será contigo. E o rei Josafá fala: ai meu Deus, que sono. Glória a Deus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. E está lá o mensageiro no versículo 3 dizendo: vês aqui as palavras dos profetas a uma voz, prendis coisas boas para o rei. Vê lá o que tu vai falar, hein, rapaz. Olha aí, presta atenção nessas palavras. Todo mundo está dizendo que sim. Então não fala outra coisa não, diga que sim também. Está entendendo ou não? Esses mensageiros de Satanás estão por toda parte, querendo roubar a nossa comunhão com Deus. Ah, mas está todo mundo fazendo, pastor. Faça diferente. Faça a diferença. Está todo mundo dizendo que sim, então diga você que não. Seja o oposto de todos. Mas os outros lá são profetas, mas profetas que já foram vencidos pelo dinheiro, pela usúria, pelas coisas desta vida, pelas coisas deste mundo. Profetas que já se venderam. Olha um detalhe importante. Eles se venderam e continuaram tendo o título de profeta. Sim ou não? Ou mudou? Não mudou, irmãos. Mas o que fez a diferença foi nesse momento de maior decisão que dois reis precisavam tomar na sua vida. Amados, não se venda jamais. Mantenha a tua comunhão com Deus. O diabo está lutando para roubar isso de mim e de você. E o diabo investe alto, meus irmãos. O diabo não perde não, irmão. Ele investe o quanto for preciso. Quantos cantores que eram evangélicos, eram uma bênção nas mãos de Deus e se venderam para uma gravadora e hoje estão aí no mundo, estão desviados, uns até estão usando droga. Quantos que já até morreram desviados de Deus por causa da ambição pelo dinheiro? E não pense que essas gravadoras chegaram e disseram: olha, você canta bem, nós vamos tentar ver se dá alguma coisa, a gente vai te dar aí uma mixariazinha, uma comissãozinha. Nada disso. Eles investem alto. Já chega logo dizendo assim: olha, a nossa proposta para você é o seguinte, você ganha de mais ou menos quanto? Ah, aqui na igreja, de vez em quando um irmão ou outro compra um CDzinho meu e aquela coisa toda. Rapaz, isso não dá nada. Eu vou te dar uma proposta melhor. Eu vou te garantir pelo menos 10 shows por mês. E cada show 200 mil reais, tá bom? Para começar ou não? Aí o cabra mesmo vão ver aquelas cédulas dentro dos olhinhos dele. Quem está entendendo? E já diz 200 mil por cada show. Então se eu fazer 10 dá 2 milhões? Ou 1 milhão? Meu Deus, é dinheiro demais. Aí o camarada, o diabo já investe mais. Olha, só com isso aqui já dá para tu comprar umas 5 ou 6 casas. De aluguel você já vende, já dá tanto isso. O camarada já fica doidinho, meus irmãos. Já não quer mais nem saber de Deus, do seu compromisso com Deus. Não consulta o Senhor, já entra logo de corpo e alma para o inferno. Quem está me entendendo? Amém. Ah, pastor, mas isso é errado? É erradíssimo, meus irmãos. O homem e a mulher deixar se vender. Receber de Deus e usar de Deus para o mundo, para a glória do mundo. Quem está entendendo? Amém. E aí o que acontece, meus amados? A Bíblia nos diz aqui que aquele mensageiro disse assim: as palavras dos outros profetas são boas para o rei. Fala a mesma coisa, tu não vai perder nada com isso. O profeta diz assim: eu vou falar o que Deus mandar falar. Glória a Deus. É o que Deus mandar. Só que antes desse mensageiro do cão chegar na casa do profeta Micaías, sabe quem tinha chegado primeiro? O Espírito de Deus revelando coisas sobrenaturais que ele já estava sabendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E lá vai o profeta dizendo: vamos lá então, vou falar tudo que ele gosta de ouvir. E lá vai o profeta, quando chega lá, ele debocha dizendo assim: pode ir, ó rei de Israel. Com tom de deboche, está entendendo ou não? Vai, porque Deus é contigo. Aí o rei deu uma olhada assim: tá vendo, Josafá? Por isso que eu não gosto desse camarada aí. Ó. Aí levantou e disse: rapaz, o Deus não tem a palavra de Deus para nós. Ué, mas não era isso que ele queria ouvir? Vai, porque Deus é contigo? É ou não é? Não era isso que ele queria ouvir? Era ou não era? E qual a diferença fazia dos 400
para Micaías, falou a mesma coisa. Aí Micaías disse: você quer ouvir então a verdade? Então se prepare. Porque eu vi Deus assentado nos céus, numa reunião, dizendo: esse rei ímpio de Israel precisa morrer. E eu quero saber como é que nós vamos fazer. E um espírito de mentira se apresentou e disse: eu posso ir. E Deus diz: o que tu fará? Eu serei mentira na boca dos profetas que ele já comprou. Imagine o profeta falando essas verdades na frente dos falsos profetas. Está entendendo o mistério ou não? E aí, meus irmãos, vejam o que é que nós passamos quando pregamos a verdade. Que a verdade, tem gente que se pudesse voava de lá para cá para meter a paulada na gente. Ainda bem que a gente tem a proteção de Deus aqui, que Satanás cai por terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que todo mundo, nem todo mundo que ouve a verdade gosta da verdade, não. Mas é a verdade que liberta. Amém, amados? Amém. E é o que acontece, meus irmãos. O profeta, quando começou a falar isso, disse: Deus manda te dizer que se for, vai morrer. E quem está usando esses profetas todos aqui são mentirosos, homem, espírito de mentira. Aí sabe aquele que eu falei dele lá atrás, que pegou o chifre batendo no chão e dizendo: Deus vai ser contigo? Era aquele lá que era o chefão dos outros falsos profetas. Está entendendo ou não? Porque quando ele primeiro falou vai, todo mundo falou a mesma coisa: pode ir, meu Senhor, Deus é contigo. Aí os outros ficaram calados. Aí quando bateram o chifre, os outros até disseram: está vendo? Opa, está confirmando, está vendo? Confirmando a profecia que eu falei. Oh, glória a Deus. Está entendendo, amados? Aí o que acontece? Aquele camarada saiu lá do meio dos outros profetas, como que não quem nada, chegou lá, deu um murro bem na boca do profeta Micaías. Oh! Ainda disse assim: por onde foi, irmão, que passou o Espírito de Deus por mim, logo eu, para ir falar com tu? Eu estou aqui dentro do palácio, rapaz, como aqui do bem e do melhor. Eu oro demais, eu jejum demais. Eu tenho vida com Deus e vida com o rei, né, meu rei? O profeta diz assim: esse ano tu verás se vai ou não se cumprir. Se prepara que tu vai morrer nesse ano. E saberás que quem falou na minha boca foi Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês não creem que eles temeram? Lógico que temeram. Que quem é que não teme diante da palavra do Senhor? Amém, irmãos? E eles temeram. E o rei disse assim: prende esse homem e deixa ele lá no cárcere. E quando eu voltar, vou ter uma conversa séria com ele. Tipo assim, quando eu voltar, eu corto o pescoço dele, eu mato ele. Deixa ele preso, não deixa para ele sair nem ter fuga nenhuma. Porque eu vou para a guerra sim, ponto final. Porque estou decidido aí, é isso que eu quero para a minha vida. Eu já tenho 400 profetizando dizendo que eu posso ir. Então, eu já tenho Josafá crente do meu lado, então eu faço o que eu quero. E o profeta ainda diz aqui no último versículo: se ouve Israel, no versículo 28, se tu voltar em paz, não foi Deus que falou na minha boca. E vocês, Israel, ouça a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, irmão, foi tão forte que olha a esperteza. Pensa num camarada esperto, esse rei de Israel. Aí disse assim: Josafá, o negócio é o seguinte: nós vamos lutar sim, ponto final. Está vendo que esse profeta aí que é o falso, esses aqui que são os verdadeiros, já está preso. Quando eu chegar, eu vou ter uma conversa séria com ele. Eu queria logo matar, mas vou deixar para depois. E olha, a prova de que eu estou tão pronto para ir para a guerra, eu vou me vestir como soldado qualquer. Olha a esperteza. Vou me misturar no meio dos profetas. Quem é que vai saber que eu sou o rei? Olha quem é o rei, Josafá. Ó. Então vindo espada, vai vir para o lombo dele. Está entendendo, irmão, o mistério? Amém. Eu vou estar no meio daí do povão, ninguém vai saber quem é quem. E com certeza ele não está na frente, ele está sempre lá atrás. Vai lá, soldado, vai, enfia espada nos outros. Mas, meus irmãos, quando é Deus que fala, Deus procura aonde a pessoa estiver e Deus pega ele e traz. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí um dos lançadores de flecha, jogando flecha para atingir os seus inimigos, Deus pegou uma daquelas flechas, nessa flecha aqui, e foi lá onde ele estava escondido e toma a flecha bem nas costas dele. E entrou o camarada: ai, eu fui atingido, me coloca aí, me coloca em algum lugar. E a batalha ali, sangrenta, terrível. E aí quando foram ver, o rei de Israel estava morto. E aí quando os inimigos souberam que ele estava morto, disse: acabou a guerra, porque o nosso alvo era ele. Então já acabou a guerra, vamos voltar todo mundo para casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque quem desafia a palavra de Deus só tem a perder, meus irmãos.
Amado, jamais ignore a palavra de Deus, seja ela proferida por homem ou mulher de Deus, seja na simplicidade que for. Porque tem gente que só aceita se for fulano de tal que falar comigo. E se Deus quiser usar um ímpio ou uma jumenta para falar contigo, como é que fica? Porque Deus tem forma de falar que nós não compreendemos. O que nós temos que ter é a sensibilidade para saber quando é Deus ou não que está falando. Glória a Deus. Deus pode usar um mendigo na rua e falar conosco ou não? Ah, pastor, mas eu não aceito. Aceitando ou não, Deus usa e pronto, e acabou. Deus pode usar uma pessoa no meio da rua aí, você está lá dentro do tram e dentro do trem, talvez esperando, hoje eu vou para o culto, Deus vai usar, hoje tem um vaso de Deus lá muito usado, e Deus vai falar comigo. E o camarada chega assim e diz assim, mas Deus manda te dizer, se converte, antes das minhas bênçãos chegar sobre a tua vida, ou o pior vir sobre ti. O problema é que a gente não quer ouvir isso, né, irmãos? Quem está entendendo? Amém. Porque normalmente a gente quer ouvir assim, olha, eu sei, você está errado, mas Deus é contigo. Deus vai te abençoar. Você roubou, não tem problema não. Isso aí Deus já perdoou. Deus já jogou no lago do esquecimento. Rouba mais um pouquinho, mas rouba menos agora. Está entendendo ou não, irmãos? Olha, você fez essas coisas erradas, não tem problema não. Se levanta, porque o cair é do homem mesmo. O levantar é de Deus, então tu já está levantado. Já está perdoado. Está igual aquele tempo antigo em que as pessoas faziam alguma coisa errada, ia lá na igreja e os padres diziam assim, acende lá, qual foi o teu pecado mesmo? Que às vezes ele nem ouve, ele está lá sentado lá só para passar tempo. Ah, eu fiz isso, acende lá 20 velas, compra logo ali na nosso botiquinho ali, 20 velas, deixa eu ver que cor, preta, vermelha, mas você não é de macumba não, padre? É mesmo. Então tudo branco, pega tudo branco, acende aí e reza tantas orações tal, tantas tal e pronto, está perdoado. E aí antigamente as pessoas ainda diziam assim, ah não, o teu pecado é demais, vai. Pega um chicote, compra um chicote ali, mete o chicote no teu lombo aqui, ó, deixa sangrar, ah mas vai doer demais, é para doer, para sentir o peso do pecado, mas depois está perdoado. Ou quando não, dizer não, você não precisa apanhar nem comprar vela. Você tem que dar uma soma tal em dinheiro e aí está perdoado. Que é isso que o povo quer ouvir, esse tipo de mentira. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmãos? Quem é que não pagaria aqui se fosse para o perdão do teu pecado, você acender 50 velas? Quem acenderia 50 velas? Eu já vou ficar com minha mão levantada que eu acenderia até 100. Porque eu não sou hipócrita. Quem está entendendo? Se fosse resolver o nosso problema com vela, quem acenderia a vela para ser perdoado? Amém. Todo mundo faria isso. E o camarada, poxa, então eu pequei, então eu vou pecar mais, porque só isso, então tá bom demais. Mas, meus amados, isso é uma mentira que Satanás tenta incutir dentro de mim e de você. Mas se nós não tivermos compromisso com Deus, nós vamos ficar no dia do toque da última trombeta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos viver hoje, irmãos, como se Cristo voltasse hoje mesmo. Vamos cada dia vigiar para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque somente nós que fazemos a obra de Deus, temos que ter cuidado com uma coisa, igual eu estava conversando com a irmã. Os dons de Deus é dados sem arrependimento. Eu posso pecar contra Deus e eu posso continuar sendo usado com os mesmos dons que eu tenho. Sabia disso ou não? Posso. Porque a Bíblia diz que os dons de Deus é dado sem arrependimento. Mas não me garante que eu serei salvo. Ser usado por Deus é uma coisa. Ter dom de Deus é uma coisa. Agora ser salvo é uma outra coisa. Que depende de mim e de você ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Então não se julgue dizer, não, Deus, eu vou ser salvo. Vou ser salvo porque não tem como não ser. Porque Deus me usa demais. Será que usa mesmo? Porque na realidade muitas pessoas hoje em dia são profissionais do púlpito. E Deus não precisa de profissionais do púlpito, Deus precisa porta-voz da sua palavra, para falar a verdade quando Deus mandar falar. Amém, irmãos? Amém. Falar o que Deus mandar falar, fazer o que Deus mandar fazer, ponto final. Gostou? Não gostou, o problema é teu, não é de Deus. Amém, amados? Porque pensa numa coisa que Deus fica irado, quando um pregador Deus usa para falar, e para falar a verdade. Aí depois o camarada assim começa, ô irmãos, perdoa aí se eu falei alguma coisa que desagradou. Ei, falso profeta!
Vamos entender que quem está falando aqui é Deus. Falando o que as pessoas precisam ouvir, ponto final. Por que eu pedi perdão por uma verdade que é necessária no meio do povo? Quem está me entendendo? Amém. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, amados, nós precisamos cada dia lutar para vivermos esta comunhão com Deus, para não sermos decepcionados quando um momento como esse acontecer e chegar. Amém? Imagine a cara, vamos voltar um pouquinho atrás já para finalizar, já resumindo aqui. A cara daqueles profetas falsos que disseram que o rei queria voltar com vida e queria voltar com a vitória. E agora? E agora? Porque eles quando chegaram na casa dele dizendo: ó mulher, ó meus filhos, chega aqui todo mundo. Hoje tivemos uma cena terrível. Um homem aí chamado Micaías desafiou nós, dizendo que a gente tudo tinha espírito de mentira, sendo que Deus nos usa. E a mulher dizendo: é verdade, usa mesmo. Oh meu Deus. E aí, olha, agora o rei foi para a guerra. Nós estamos aqui lutando por ele, vai se cumprir a profecia. Cumpre nada. Cumpre quando é Deus que fala. Aleluia. Amém, irmãos? Imagine agora a notícia: o rei de Israel morreu. Quem mais morreu? Só ele ou uns 2, 3 soldados. Mas como foi isso? Uma espada, aliás, uma flecha veio e enfiou bem na costela dele. E agora? E a cara desses profetas? Ué, você falou que ele não ia morrer, rapaz? Que ele ia vir com vitória? Está entendendo o mistério, meus irmãos? Imagina aquele que foi levar e dizer: falso profeta, Micaías, você vai ficar preso aí até o nosso rei voltar. E agora aquele mesmo camarada abrindo lá a cela: pode ir embora. Vai embora por quê? Já decidiram tão cedo? O que aconteceu? E não quis falar nada não. O outro que falou: é porque o rei já morreu, a tua palavra se cumpriu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que saiu vitorioso? Quem tem Deus na sua vida, quem tem Deus na sua boca, no seu coração. Amém, amados? Fique de pé, nós vamos estar orando ao Senhor nesta hora. Quem precisa de uma resposta de Deus? A resposta de Deus está já no culto, concorda ou não? Amém. Mas ele pode ser na hora da mensagem. Aí tem gente que não vigia na hora da mensagem e aí perde a bênção. Ou não? Porque a bênção de Deus que nós viemos buscar aqui, irmãos, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós viemos buscar Deus no culto, concorda ou não? Amém. O culto tem quantas partes? 3, 4. Tem certeza? Tem pelo menos 2 partes importantes. Que é a primeira parte, que tem oração, tem louvor, tem algum testemunho. E a segunda parte tem a palavra, tem revelação, tem cura, tem libertação, tem tudo. Mas tem gente que a bênção, Deus disse assim: anjo, libera a bênção para fulano de tal na hora da primeira oração. Aí ele chega, ela chega e fica para lá e para cá e conversa e joga joguinho e aproveita agora a internet via satélite, tudo em qualquer lugar, já está lá jogando. Oração para mim não importa. Eu quero ver na hora das revelações. Na hora da revelação já fica com o olho estatalado, né, irmão? Eita, Deus vai falar comigo, é hoje. E aí passa o culto e Deus não falou nada, por que será? Hein? Porque a bênção que Deus tinha liberado não foi para a revelação. Para alguns. Está entendendo ou não? Foi no primeiro momento do culto, no momento do louvor, que aquele momento que você mais despreza é naqueles momentos que Deus quer consertar a nossa vida, sabia ou não? Então, irmão, não esteja vigilante. Não perca a tua bênção no lugar da bênção. Amém, amados? Amém. Porque tem gente que parece, irmãos, está igual o Salomão disse no capítulo 5 de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Amém. Esteja mais atento a ouvir do que a falar, porque isso faz mal. Está entendendo ou não? Aí toda hora levanta, toda hora vai aqui, toda hora vai ali, toda hora vai, bebe água, vai no banheiro e fica para lá e para cá só enrolando no tempo. E ainda quer exigir de ser abençoado. E aí se não sair abençoado. Quem está entendendo? Amém. E aí se um profeta Micaías passar por ele e dizer: vigia, irmão, senta lá e fica quieto, pelo amor de Deus. Olha lá, se ele não fizer igual outro profeta, dá um soco dizendo: quem você pensa que é, rapaz? Eu sou fulano de tal. Está entendendo ou não? Amém. Amados, vamos estar atentos. Deus já liberou para nós a bênção. Então fique atento para receber. Eu sei que tem gente que já perdeu.
Como tem outros que ainda vão tomar posse, que estão perseverantes, vigiando, atento ao agir de Deus, porque a palavra de Deus ela surge em momentos, em oportunidades. Uma palavra, não é pregação toda, uma palavra só é onde surge a bênção de Deus para a tua vida. Então esteja atento ao falar de Deus, ao manifestar de Deus, ao manifestar do seu Santo Espírito. Os que já perderam bênção hoje, evite perder nos próximos cultos. Seja vigilante, para de agora em diante você ser abençoado na presença do Senhor. Amém, amados? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus neste momento.